Olá a todos. Hoje nós vamos continuar falando sobre esse livro aqui, o Gênesis 6, Conspiração do Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade. E o título de hoje é esse aqui, A Grande Ilusão. E por que é uma grande ilusão? O que é a grande ilusão? A grande ilusão é nós não entendermos que da onde vieram determinadas coisas, certo? E nós não entendermos também que tudo que a gente está vendo acontecendo já aconteceu. E com base no que a gente aconteceu, a gente consegue ver a evolução do como aconteceu e o como vai acontecer daqui para frente, certo? Com base nisso, a gente consegue estimar mais ou menos se a gente tem pouco tempo pela frente ou muito tempo pela frente e como a gente deve se preparar. Então a ilusão é as pessoas pensarem que, tipo, olha, tudo isso é normal, isso nunca aconteceu, é a primeira vez, tais coisas são contos de fada, tudo isso aí, certo? Então, pois bem, as pessoas são assim, ó, presta atenção. As pessoas dizem que, basicamente, a Bíblia é um conto de fadas, ok? E os desenhos da Disney são exemplos de conduta. Olha só, a Bíblia tem muita coisa ruim lá dentro. E os desenhos, os filmes de Hollywood, aquilo ali mostra a moral de verdade. Vai vendo aonde a sociedade vai. Vai prestando atenção aí. Pois bem, então assim, antes de começar, estou colocando o link abaixo do curso Arte da Imperfeição para o crescimento pessoal e profissional. A gente tem que saber trabalhar com a imperfeição, principalmente nesse mundo que a gente está vivendo e principalmente nesse momento que a gente está vivendo, certo? Ou a gente trabalha entendendo que a estrada nem sempre é em linha reta, ou a gente sai da estrada porque a estrada faz a curva e você está indo em linha reta, certo? Então você tem que saber ter flexibilidade aí e encarar a imperfeição. Quem tiver interesse em mais do que um curso, pessoal, só lembrando, a área de membros custa $7 por mês e você assiste todos os cursos lá durante o mês. E no mês de abril vai estar já um curso novo em algum momento aí sobre ervas medicinais. Parte 1. Vão ter duas partes porque é muito extenso o assunto. Mas vamos lá, grande ilusão. O livro de Baruch diz que os gigantes, eles eram vazios de entendimento e sabedoria. Eles não eram assim brilhantes, ok? Portanto, podemos concluir que as doutrinas heréticas deles não saíram de suas mentes, mas sim da mente dos seus progenitores, os anjos caídos. Eles governavam pela sua força, mas a doutrina era dos anjos caídos. O livro de sabedoria detalha as heresias que foram introduzidas por esses seres. No capítulo 14, versículo 14, é mostrado como foi introduzida a idolatria. Diz assim: uma vez tinha um pai, Nephilim, que foi sobrecarregado pela dor da morte de sua criança. Então ele fez uma imagem dessa criança que foi tirada abruptamente dele. Então ele honrou este ser morto como se fosse um deus e entregou rituais e cerimônias secretas para aqueles que estavam debaixo de sua autoridade. O tempo foi passando e esses costumes ímpios foram se tornando mais fortes. Finalmente se tornou lei. E ídolos eram adorados sob o comando de governantes poderosos. Essa passagem mostra a fundação de todo o misticismo de todas as religiões panteístas. Essa passagem é a fonte das complicadas doutrinas dessas religiões místicas. Todas as religiões panteístas estão apoiadas em rituais secretos, ritos e cerimônias. Sabemos que Enoque, o mal, tem dois Enoques, lembrando, dois Enoques na Bíblia, tem o mal. O Enoque, o mal, começou a introduzir o misticismo e idolatria, mas foram os gigantes que tornaram oficial, patrocinadas pelo Estado e impostas como religião, na qual você tinha que aceitar ou morrer. Quem colocou isso foi os gigantes, ok? Estou dizendo isso, quem diz isso aí é o cara do livro aqui. Então assim, até hoje as pessoas se ajoelham perante estátuas. Até hoje funciona assim. As pessoas vão lá, pegam uma estátua, põem vela para a estátua, etc. tal. Tudo porque, não, sempre tem uma justificativa. Vai chegar uma hora que ou você faz isso ou morre. Percebe? Por quê? Como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso olhando o passado, certo? Porque não existe nada de novo embaixo desse sol, certo? Ok. E também sabemos que essas religiões místicas eram, então, as oficiais e que as autoridades e reis da época eram quem? Os Néfilins. E o verso seguinte continua. Vamos lá. E isso se tornou uma armadilha mortal, pois as pessoas que estavam sob autoridade real estavam prestando adoração a objetos de pedra e madeira,
e dando honra que deveria ser dada ao verdadeiro Criador Yahweh. Dando honra para quem? Para madeira, pedaço de pedra. Nesse verso diz que tudo que nós estudamos sobre os Néfilins serem potestades perversas que corromperam o mundo pré-diluviano tem essa vertente aí para idolatria principalmente. Eles até tinham o concílio dos Néfilins, que foi recordado pelos sumérios. Eles intimidavam o povo através do medo e da violência. Vou colocar de novo, presta atenção. Eles intimidavam o povo através do medo e da violência. Pois bem, uma vez que essa nova religião panteísta idólatra foi imposta, o paraíso inicial se tornou o inferno. E todo o conhecimento ilícito dos céus, vindo dos anjos caídos, serviu para acelerar a corrupção da humanidade. Azazel, o líder deles, que era conhecido como Azazel ou Shemiasa, junto com Amasses, Barquiel, Cocariel, Tamiel, Asderiel, Gadriel, foram conhecidos como 7 sages, ou sábios cobras. O pessoal conhecia no passado assim. Na antiga Babilônia, na qual o patrono deles era o próprio rei Léo, ou seja, o Rassatã, que era chamado pelos babilônicos de Enki. Ou seja, Enki é o nome do capeta aí em outra língua também. E assim, e as pessoas vão continuar sempre adorando. É videogame, é filme, é tudo. As pessoas gostam de fazer idolatria, certo? Você chega à conclusão seguinte, não, você resolve seguir os mandamentos bíblicos, ok? Todo mundo vai dizer que você está errado, que você não vai para o céu porque você não aceitou o Messias, etc. Tal. Se você é um bandido, as pessoas falam assim, tem que ter compaixão, porque diz no Novo Testamento que a gente tem que abraçar as pessoas e se arrependeu. Se o cara é um assassino, vem um monte de gente e fala, a gente tem que dar abraço para ele, porque ele vai se arrepender, etc. Vai ser uma boa pessoa, a gente tem que ser bom com as pessoas, etc. Se o cara é uma pessoa má que maltrata a criança, não sei o que, as pessoas vão lá, acolhem. Você fala o seguinte para as pessoas, eu sigo os mandamentos do Criador. Você não vai pro céu, hein? Opa, você não vai pro céu. Você tá de piada, as pessoas são o quê? Qual que tem problema na mente das pessoas? Quando as pessoas têm coragem de segurar a Bíblia embaixo do braço, ir numa igreja e não seguir um mandamento do Criador? É uma pergunta, certo? As pessoas elas só não matam uns aos outros porque elas sabem que tem punição do governo. Porque senão elas faziam também, certo? Tipo assim, não, eu sigo uma lei, eu não matarás. Tipo, você tá de brincadeira, né? Mas vamos lá. Esses infames imortais foram recordados nos evangelhos gnósticos, diz aqui neste livro aqui, certo? A origem do mundo, como os que ensinaram à humanidade vários tipos de erros. Amassas ensinou encantamentos, porém outros manuscritos dizem que foi Shemiasa que ensinou as artes mágicas. Baraquiel ensinou astrologia, Cocariel ensinou o segredo dos signos, Tamiel ensinou os segredos dos cursos das estrelas, Asderiel ensinou os segredos da lua, e de como as mulheres poderiam enganar os homens. Uau! Gadriel ensinou como construir instrumentos de guerra. Pineme ensinou os segredos das ervas, assim como escrever em papel e tinta, com papel e tinta. Casadiá ensinou as profundidades do mal dos espíritos, juntamente com o aborto. Outra versão diz que o seu nome era Casdeja, o espúrio anjo que ensinou às mulheres a perversa arte dos espíritos e demônios, que se chama bruxaria, assim como o aborto. Finalmente, Azazel ensinou a arte da maquiagem, joalheria e medicina. Não estou dizendo que assim tem coisas dessas partes aqui que não poderiam ser aplicadas para o bem. O problema é quando ela é corrompida, ok? E óbvio que eu não estou falando do aborto. O aborto com certeza é uma coisa horrível. Tem aqui um livro, aqui, um CD na verdade, falando que o aborto é o que? Um sacrifício satânico. E isso aqui foi ensinado por um anjo caído. E as pessoas fazem até hoje e idolatram. E toda essa energia que é perdida da humanidade através desses atos aqui são direcionados a esses seres aí. Vamos lá. Todos esses conhecimentos, junto com as 7 ciências corrompidas e o misticismo enoquiano, corromperam completamente a humanidade pré-diluviana sobre o regime dos Néfilins. O livro Sabedoria de Salomão conta uma vez que as pessoas entraram em um estado de ignorância total para com o Yahweh. Elas começaram a viver em um estado de guerra maligna, mas elas eram iludidas a pensar que aquilo era paz. Os caras estão em guerra maligna e pensar que aquilo é paz.
As pessoas daquela época começaram a assassinar as suas crianças através de aborto ou sacrificá-las em rituais de iniciação de sua nova religião pelo culto do touro de Poseidon. Ele colocou esse termo aqui. Depois, mais pra frente, a gente explica o que tem por trás dessas coisas que está explicando aqui nesse livro. Eles começaram a celebrar mistérios secretos em locais secretos enquanto praticavam orgias cerimoniais com práticas não naturais. Bom, vamos lá. Idolatria. A idolatria levava à imoralidade sexual. E esses rituais e orgias, essas coisas aí, as pessoas não mantinham mais os seus casamentos puros. As pessoas não mantinham seus casamentos puros. Adultério era crescente. Você não tem nada a ver com hoje, né? Adultério era crescente. Assassinatos eram comuns devido às traições e adultérios. Caramba! Vamos ler como o livro da sabedoria descreve aquela época do passado. Tudo era um completo motim, assassinato sangrento, roubos, enganos, corrupção. Você vê corrupção nos dias de hoje? Não! Olha só. Falta de fé. Você vê falta de fé nos dias de hoje? Não, imagina. Desordem, falsidades, assédio de pessoas inocentes. Você vê pessoas inocentes querendo trabalhar e as pessoas oprimindo elas? Você vê? Ingratidão. Você vê ingratidão nos dias de hoje? Ah, vai! Olha só. Decaimento moral. Perversão sexual. Quebra dos casamentos. Quebra dos casamentos. Adultério e imoralidades. Adoração de ídolos cujos nomes nunca deveriam ter sido falados. É o início e o fim. A causa e o resultado de cada mal. Interessante, hein? Interessante. Alguém faz idolatria aí? Alguém gosta assim? Oh, meu ídolo é tal jogador de futebol, meu ídolo é não sei o quê. Alguém tem ídolo aí? Vocês já viram pessoas com ídolos, não é verdade? Pois bem. Vamos lá. Agora sim, a gente vai pegar Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Vamos tentar entender, agora olhando o que a gente já viu. Olha só. E viu o Criador que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Não era assim, aconteceu, o cara foi mal e depois ficou bom. Acontece, as pessoas às vezes têm um distúrbio aí no momento, um nervosismo, aconteceu. Mas não, ele viu que todos os pensamentos eram maus, tudo era pro mal. Não era uma coisa assim, isolada, aconteceu, briguei com fulano, desculpa aí, eu tava nervoso. Não era assim, tudo era mal, certo? Olha só, a terra, porém, estava corrompida diante do Criador e cheia de violência. Cheia de violência. Dá para entender agora o que está escrito na Bíblia? Viu então o Criador a terra, Yahweh viu a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Yahweh a Noé: o fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que os destruirei juntamente com a terra. Dá para entender agora? Dá para entender o que está escrito aqui? Então assim, pessoal, muitas pessoas falam o seguinte: esse livro aqui cita o Corão, esse livro aqui cita tal coisa. A questão é, a gente, com algumas informações a mais, a gente consegue entender a gravidade do que está por trás de pequenos trechos da Bíblia. A gente começa a entender, ok, por isso que veio a destruição, não foi uma coisa tão simples. Todo o coração estava inclinado ao mal o tempo todo, certo? E você começa a falar, qual que era a solução ali? Muitas pessoas hoje começam a olhar o mundo e falam o seguinte: qual que é a solução para hoje? Qual que é a solução? Alguém vai se corrigir? Tipo assim, você fala com as pessoas, você é um maluco, não é isso? Você acredita em tal coisa, você é negacionista. Sei. Vou contar uma coisa para vocês. Olha só. Nós não devemos nos incomodar com a opinião dos outros, ok? Está lá no curso Arte da Imperfeição. Nós não devemos nos incomodar com a opinião de pessoas imperfeitas, porque elas são imperfeitas. Se é para ouvir alguém imperfeito, ouça você mesmo, certo? Se você quer ouvir alguém perfeito e obedecer alguém perfeito, obedeça ao Criador dos céus e da terra, Yahweh Tsevaot. Ele, só ele é perfeito, certo? Pois bem. Tudo isso aconteceu devido à maldição dos ídolos, adoração de falsos deuses, anjos caídos, e a única maneira das pessoas terem sido completamente corrompidas não foi apenas pela escolha. Presta atenção agora. A única forma de só Noé ter sobrado, as outras pessoas não terem sobrado, foi que não foi apenas de livre escolha, mas sim pela imposição da força de vontade, imposição dos maus sobre os bons.
Somente através da tirania eles conseguiriam ser tão convincentes, ou seja, os Néfilins devem ter tido controle absoluto sobre cada governo e cada pessoa. O que você vê hoje, hein? Os governos todos trabalhando de forma uniforme. Todo uniforme. Interessante. Todos oprimindo as pessoas. Os caras são especialistas na arte da intimidação e violência. O que você está vendo hoje? Você quer abrir seu comércio e adivinha o que acontece? Você paga imposto para vir uma pessoa que vai fechar o seu comércio que você paga imposto. E os caras é capaz de ter uma cacetada na sua cabeça, não é verdade? Se não tomar um tiro, certo? Então, para um pouquinho. Olha só, o que está dizendo aqui nesse livro é: se só Noé sobrou, é porque as pessoas elas foram tiranicamente guiadas num caminho mau, certo? Só Noé bateu no peito e falou assim: meu, não, só ele. Os outros esperam um pouquinho, mas a pressão, mas sabe o que é, como é que eu vou comprar comida, mas como é que eu vou pagar isso, como é que eu vou fazer aquilo, eu não tenho outra opção, eu tenho que seguir, etc, tá, pum, certo? Só Noé foi lá e bateu no peito, certo? Tem uma diferença entre Noé e a época de hoje. Vai sobrar mais do que uma família, sabe por quê? Porque nós temos o relato da época de Noé, a gente sabe pelo que Noé passou. Então a gente tem já mais experiência agora. Naquela época tinha que relato? Que relato de dilúvio tinha? Que relato de como aconteceu tinha? Nada. Então só sobrou Noé. Hoje em dia a gente sabe como é que foi. A gente tem os relatos bíblicos, a gente tem informação. Então a gente sabe que vai ser duro. Ninguém aqui está falando o seguinte, na hora que vier a tirania total, ninguém está aqui falando o seguinte, você vai simplesmente fazer uma reza e um anjo vai te pegar e vai te colocar num castelinho. Ninguém está falando isso. Ok? Não foi assim com Noé. É difícil. Por quê? Principalmente eles vão convencer as pessoas, os poderosos, porque eles sabem que vai vir uma catástrofe que vai, tipo assim, varrer tudo. Então, eles estão se preparando para isso. E eles vão vão impor determinadas coisas. Porque foi assim no passado, assim vai ser. Certo? Se é que já não é. Então, as pessoas estavam tão amedrontadas com a intimidação tirânica do Estado que elas abandonaram as suas convicções sobre o verdadeiro Criador do Universo, Yahweh Tsebaot, pois temiam pelas suas vidas. Que sou eu que estou dizendo? Desculpa, não sou eu que estou dizendo. Eu estou pegando trechos do livro aqui. Sou eu que estou dizendo assim que as pessoas estavam amedrontadas pela intimidação tirânica do Estado? Não sou eu que estou falando. Está aqui, certo? Estou falando alguma coisa? Não, só estou mostrando o que está escrito no livro. Pois bem. Está claro que era este o cenário pré-diluviano, ou de outra forma haveriam outros além de Noé que recusariam aceitar essa nova religião. Pessoal, não, posso escolher por livre vontade? Não, não vou seguir vocês não, tá? Eu vou seguir o Criador. Pera um pouquinho, o quê? Vocês estão vindo com uma marretada? Pera um pouquinho, o quê? Vocês estão batendo forte? Não vou ter dinheiro para comprar? Oh boy, o negócio começa a ficar diferente, certo? Pois bem. Imagine um mundo pré-diluviano inteiro debaixo dessa ditadura maligna e cruel dos gigantes. Foi recordado em Gênesis que o Criador ficou entristecido. Você consegue imaginar o Criador Yahweh chegar ao ponto de ficar entristecido pelos graves pecados da humanidade? Este é o único trecho da Bíblia inteira que diz que o Criador ficou triste. Certo? Ele está falando aqui no livro. O único trecho da Bíblia inteira que diz que o Criador ficou triste foi naquele momento. Quão terrível isso foi? Quão terrível foi o que ele estava vendo naquele momento? Quão terrível vai ficar no tempo futuro? É a pergunta. As lendas do panteão, que examinaremos mais adiante nesse livro, atestam mesmo que os Néfilim foram a causa do julgamento divino sobre o divino se manifestar. E o livro de Enoque também chega à mesma conclusão. Eles fizeram guerra contra a humanidade, destruíram o reino animal e até fizeram guerra um contra os outros. Os bebês Néfilim cresciam até se tornarem seres barbáricos e eles eram conhecidos como bastardos, detestáveis e filhos da fornicação. E ainda no livro de Enoque tem a acusação do consumo de sangue, que é uma coisa comum nos dias de hoje. Diz que eles consumiam grandes quantidades de sangue para ter longevidade. Da perspectiva do Criador, a vida está no sangue. E o sangue só pode ser usado para fazer expiação de pecado. Então você pode imaginar o peso que Yahweh colocou no derramamento de sangue humano que estava acontecendo, para as pessoas terem mais vida, vamos dizer assim.
até depois do dilúvio, tem registros na época de Babel que a humanidade já estava consumindo sangue novamente, uma prática Nephilim. Beber sangue é o coração dos contos de vampiros. Demônios sustentam sua imortalidade bebendo sangue, basicamente. Uau! Tô falando alguma coisa? Tô falando que tá no livro. Ok? Vamos lá. A gente já fez aqui vídeos falando sobre o sangue, certo? Então... E também isso ocorria no ritual, aí ele coloca um ritual aqui esquisito, vai falar mais pra frente, corte do dragão do sangue real de Caim, renomeado mais tarde como estrela de fogo. O consumo de sangue ocorre até os dias de hoje dentro daqueles poderosos que carregam as tradições dos Néfilins. Foi recordado no evangelho gnóstico de Adão que Yah enviou o dilúvio para destruir a carne do céu, os Néfilins, e a carne da terra, humanos, pois ambos eram estranhos para ele e se rebelaram contra suas leis. O evento do dilúvio foi mais do que apenas uma chuva. Foi uma conflagração de catástrofes, onde somente Noé e sua família foram sobreviventes da semente adâmica. Nós iremos aprender mais adiante que houveram mais sobreviventes do dilúvio na raça dos Néfilins, certo? Vamos ver adiante no livro. Pois bem, e no próximo episódio a gente vai falar sobre Azazel, o líder dos sentinelas, ok? E esse livro aqui é quente, muito interessante e ajuda a conectar muitos pontos, certo? Porque é um trabalho fantástico, muito legal. Pois bem, no sentido bom de fantástico, né? Não no sentido ruim, mas no sentido positivo. E assim, finalizando, não esqueça, link abaixo com o super desconto do curso Arte da Imperfeição para o crescimento pessoal e profissional. E quem tiver interesse em mais do que um curso, tem todos os cursos do canal. E custa $7 por mês, você pode acessar todos, ou você pode comprar individualmente, qual você quiser também. Mas é uma opção interessante, porque todo mês tem um curso novo, e no mês de abril, se eu não me engano, vai ser o curso de Ervas Medicinais parte 1, certo? E é isso, pessoal. Bom, por hoje é isso, a gente fica por aqui. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.